Olá, estamos começando mais um programa Domitor aqui pela rede Vivax de TV. Como a gente sempre diz, esse programa é feito para trazer para você aquilo que você precisa para viver superações, para crescer na carreira, para entender o que é futuro no mundo profissional. E como sempre, eu aguardo a sua pergunta, a sua necessidade nas nossas mídias. Mande um e-mail, fale conosco, porque a ideia é trazer aqui aquilo que você precisa, ok? Bom, hoje eu estou com uma pessoa muito especial aqui no programa. Além de um grande amigo, já foi meu sócio, é o Eduardo. Eu vou começar a apresentar o Eduardo só um pouquinho para vocês verem o quanto ele é multifacetado. Então, é o Eduardo Soleil, ele se diz um life hacker, a gente vai entender o que é isso. É um profissional, como eu já disse, multifacetado, é solucionador de problemas e, dentre outras coisas, um grande atleta. Só para vocês terem ideia, já tem 13 Ironmans na conta. Fala, Edu, tudo bem? Obrigado, André, por estar aqui com você. Então, André, sempre quando eu vou me apresentar, eu falo que eu sou um solucionador de problemas. Mas quando eu me apresento como um life hacker, é justamente com esse pensamento, né? Eu pego tudo que a vida me oferece e tento colocar ele sob uma perspectiva do que eu posso fazer com isso, né? Se eu tenho alguma ação para fazer com aquilo dali, eu vou dar o meu melhor para entregar o melhor, seja para o benefício próprio ou para o benefício das pessoas que estão ao meu redor. Agora, se eu não tenho nenhuma ação, eu uso aquele velho ditado que resolvido está, né? E você é um cara muito tranquilo. Você é tranquilo mesmo, no fundo? Sim, eu sempre fui tranquilo, desde a época de infância, né? Eu acredito que... Você era meio nerd? Olha, talvez, mas eu era um nerd... Sempre fui muito introspectivo, sempre fui na minha, né? Muito tímido, etc. Mas eu fui aprendendo a lidar com isso ao longo da vida, né? Fui aprendendo em que momentos eu consigo colocar algumas habilidades que eu fui desenvolvendo ao longo da vida para não ser aquela pessoa que fica só fechada, né? Mas eu sempre fui um cara calmo, sempre fui na minha, mas em momentos que eu preciso acelerar ou mostrar potência ou alguma coisa nesse sentido, eu sempre mostrei, né? Desde a infância, como você citou, esporte sempre fez parte da minha vida. Então, em situações... Joguei, por exemplo, vôlei durante 10, 12 anos da minha vida, desde lá da pré-adolescência. E eu era o capitão do time, mesmo sendo mais introspectivo e mais quieto. Mas quando precisava da minha intervenção ou de puxar o time, eu conseguia colocar. Você sempre foi líder, né, Edu? Naturalmente. Não é algo que eu nunca busquei intencionalmente, mas sempre aconteceu, né? Sempre em ocasiões que precisava de alguma certa liderança, meio que caía no meu colo. E acho que é por perfil, né? As coisas vão acontecendo e a gente vai entendendo também como lidar com essa liderança. Essa calma sua, essa forma de você se relacionar, deve influenciar bastante nessa possibilidade dessa liderança nata sua, né? Eu acredito que sim, e agora, né, depois de algumas bagagens aí já que a gente já trilhou, a gente entende que sim, porque de certa maneira você acaba transmitindo uma certa confiança, né? E aí quando chega em situações, principalmente de mais estresse ou situações mais críticas, quando olha para alguém que está centrado, fala assim, opa, peraí, eu acho que a gente pode se aproximar e fazer a coisa acontecer a partir desse ponto, né? Porque a hora que você devolve o caos com caos, nem sempre vai funcionar tão bem. Com certeza. Edu, você é super novo, mas já foi empresário, já participou de multinacionais. Conta um pouquinho da sua história, de como você começou. Gente, por incrível que pareça, ele é da área da saúde. Conta pra gente um pouquinho da sua vida, Edu. Isso. Meus pais tinham farmácia no interior do Paraná e, naturalmente, prestei vestibular para farmácia sem saber exatamente o que eu queria da minha vida, né? Uma fase que a gente acaba escolhendo ali meio que por caminhos tortuosos. Então, passei em 2 vestibulares nessa época, farmácia e engenharia química, que tinha alguma certa relação, e acabei indo para farmácia por conveniência. E o sonho dos pais de eu voltar para o interior e tocar a farmácia, nunca voltei para lá e me apaixonei nessa época por análises clínicas. Então, fiz pós-graduação em oncologia e fui trabalhar com análises clínicas mesmo, né, aplicado. Então, olha só, você fez a faculdade, ainda fez pós-graduação e chegou a exercer análises clínicas na área da oncologia. Exatamente. Que é extremamente específico, né, Edu? Exatamente. Então, nessa época eu morava em Curitiba. É claro que logo que me formei eu não caí direto na oncologia, né? Fui plantões, etc. Mas fui indo para esse lado de microscopia mais pesada, morfológica. Então, foi um tempo muito gratificante da minha vida. Aprendi muita coisa até pelo tipo de paciente que a gente tratava, né? Muito novo, 22, 23 anos, e tinha pacientes com casos raríssimos ou que situações que impactam mesmo na nossa vida. A gente não consegue simplesmente
tratar o paciente como um número, né? Eram ficar ali isento quando você está vendo um caso grave, um caso terminal, né? Exatamente. E era muito bacana, assim, a troca com os médicos, oncologistas, a gente tinha uma equipe multidisciplinar. Aprendi realmente muito naquele tempo. Fiquei quase 5 anos atuando como oncologista clínico ali, né, da microscopia. E, um certo momento, achei que não deveria mais estar ali, né? Senti que eu deveria alçar novos voos e, a partir desse momento, fui buscar alternativas para isso. E aí, isso era 2010, tive a oportunidade de fazer um MBA de gestão empresarial. Ainda estava começando esse hype do MBA e não era comum alguém da saúde fazer um MBA naquela época, né? Não era tão comum assim. Ainda mais o MBA em outra área, exato, né? Exato. Até parte de gestão hospitalar ou coisa assim, até você via. Você vê que a gente sempre comentou, né? Agora que caiu a ficha para mim, que você foi fazer na época, 2010, exatamente, assim, 1 ano depois que eu terminei o meu de gestão de negócio. Muito engraçado, só que você bem mais novo, né? Várias conexões sempre. E lá minha cabeça virou totalmente, né? Quando a gente é formado, assim como você quando fez medicina e eu quando fiz farmácia, a gente é formado tecnicamente para exercer aquela profissão de fato. E temos pouquíssima coisa administrativa. E ali minha cabeça explodiu até pelo networking que eu fiz, né? Eu conheci todo mundo da minha turma do MBA era ou engenheiro ou administrador. E eu era o único que pensava numa maneira diferente, né? Eles no 1 ou 2, né, muito racional, perfeito. E eu com uma visão muito mais orgânica da coisa, né? Até por isso que a gente é formado como na área da saúde. Deixa eu te interromper, Edu, que eu acho muito importante isso. Essa coisa do orgânico faz muita diferença, né? Quando você tem uma formação em uma área e você vai fazer uma outra formação e você consegue juntar essas duas coisas, faz toda a diferença na forma como você vê a sua credibilidade aumentar e vê a sua possibilidade de trabalhar de forma diferente, né? Sem dúvida. Quando a gente consegue cruzar os repertórios, né? Eu gosto muito de falar de repertório. Alguém que vem com uma lente e veio trabalhando e é excelente nessa lente e a gente veio com a nossa outra lente da área da saúde, a hora que a gente combina essas possibilidades de solução, todo mundo sai ganhando. Você que é de uma outra área recebe aquilo que eu estou trazendo, eu pego aquilo que você tá me colocando no contraponto e o resultado com certeza vai ser potencializado. E numa outra vertente. Eu falo isso, eu quero ressaltar isso para o pessoal que nos assiste entender que a gente nunca começa do zero, né? A gente pode fazer várias mudanças, mas a gente está sempre usando, aliás, a gente precisa ter a consciência de que a gente está sempre usando os nossos repertórios, né? Sim. E por mais que acho que até contigo deve acontecer, e comigo às vezes acontece, quando a gente dá uma virada ou vai por outro caminho, a gente fala assim, putz, vou começar do zero, ou e agora, né? Não, a gente sempre está se alimentando de coisas que a gente já passou e sejam guinadas totalmente, que você pensa assim, nossa, mudou tudo agora. Não, você vai se alimentar de alguma coisa que você passou lá no passado. E aí que vem o repertório que eu tenho falado para você. E aí você entrou então, depois desse MBA, você mudou de área? Mudei totalmente de área, eu já estava, nessa época até, já tinha saído de Curitiba, estava morando em Florianópolis, super bem, feliz da vida, tocando minha vida como farmacêutico no laboratório. E aí me convidaram para assumir uma área dentro de uma multinacional de embalagem que não tinha absolutamente nada a ver, né? Foi uma aposta do pessoal e uma aposta minha. Bom, gente, e o detalhe, né? Foi uma aposta de alguém que você conheceu nesse curso. Daí a importância do network, a importância de você se relacionar, né, Edu? Sem qualquer intenção, se relacionar por se relacionar. Porque eu tinha certeza que você nem pensava que isso pudesse acontecer. Na época não. E foi muito bacana, né? Porque eles apostaram em um farmacêutico para assumir uma área, um departamento dentro da multinacional. Né? Inicialmente foi compras, inclusive. Tinha que organizar o departamento de compras. E logo em seguida, depois de organizado, eu entreguei o departamento para a central, para a matriz e assumi junto com outro amigo que inclusive fez MBA também comigo, a logística. E aí foi um caos total e que a gente domou os nossos rinocerontes lá quando eles apareceram, né? A gente foi aprendendo basicamente do zero como lidar com todo aquele processo e claro que quando o rinoceronte vem, às vezes vem em manada, né? E às vezes você nem consegue domar, às vezes você tem que dar uma escapadinha de leve, né? Exatamente, você tem que aprender como dar o olé nele. E aí, com soma de tudo que a gente estava aprendendo para implementar, ainda adicional a isso, ainda tinha uma mudança de sistema operacional da empresa. Edu, você estava com quantos anos nessa época? Eu tinha uns 25, 26, talvez. Gente, vocês que estão nos assistindo, vocês imaginam uma pessoa que tem 27 anos hoje, que tipo de experiência ela já tem? E que tipo de experiência você já tinha?
Sim. Não bate muito com os dias de hoje, né? Mas vai muito do que você falou agora há pouco. Estar aberto para os relacionamentos, né? Claro que você tem que ter uma curadoria desse networking que você faz, não é simplesmente sair se conectando com pessoas aleatórias. E você também falou uma palavra na tua frase de intenção, né? Interesse e intenção. Eu sempre tive a intenção de estar no meio de pessoas que pudessem me agregar. Perfeito. E que, de certa maneira, eu também pudesse agregar elas. Mas se eu estou me relacionando com pessoas dentro do ambiente e percebo que eu não sou o mais inteligente da turma, com certeza eu vou sair ganhando com isso, né? Então, intencionalmente, isso passou a fazer parte da minha vida, né? Eu fui aprender, enquanto eu estava nessa multinacional, como eu poderia ser o melhor gestor, como eu poderia me desenvolver, e assim aconteceu, mesmo muito novo. Uhum. E acho que vocês devem estar vendo aqui a quantidade de medalha que tem nessa mesa. Edu, você já tinha feito algum Ironman nessa época? Tinha. Então, vamos fazer uma pausa na parte empresarial e volta. Como é que foi esse primeiro Ironman aqui? Voltamos. Eu ainda era bioquímico no hospital, dava plantão, ou seja, eu não tinha tempo para nada, né? Era plantão atrás de plantão. E nunca tinha praticado triatlon, né? Os Ironman são provas de triatlon, já explico um pouquinho melhor sobre as distâncias, etc. E sempre fui do esporte, das provas coletivas, de esportes coletivos, mas meus plantões não deixavam com que eu participasse das competições. E eu vi uma competição na TV de triatlon e isso fez com que eu me interessasse. Falei assim, vou fazer sozinho. Achava que era sozinho, tem uma super equipe atrás, né, para me dar suporte. E comecei a ir atrás disso daí. Então isso foi em 2011 e em 6 meses... Foi logo depois que você fez o seu MBA, né? Ou durante, talvez? Estava finalizando o MBA. Exato. Então eu saía do plantão às 7 da manhã, ia direto nadar e depois que eu ia pensar em como que ia organizar a vida do resto do dia para ir para o plantão. Explica a prova, Edu. Gente, é surreal, é surreal. Bom, o triatlon tem várias distâncias, mas os mais famosos, né, os mais conhecidos são da marca Ironman. E o Ironman são 3.800 metros nadando, 180 quilômetros pedalando e 42 quilômetros correndo. Pouquinho, né, gente? Tranquilo. E... Mar aberto, né? Mar aberto. Mar aberto, viu? Quase 4 quilômetros nadando, mar aberto. Exato. Tem algumas variações que nadam em lago ou coisa assim, mas normalmente não é em piscina, né? Só se for alguma prova muito específica. E aí, existem essa distância e existe também o meio Ironman, que chama-se Ironman 70.3. Então eu comecei pelo meio, né? Como se fosse um paralelo aí da maratona e da meio maratona. Eu comecei pelo meio Ironman, achando que eu estava arrebentando. Você conseguiu completar, Edu? Consegui e eu treinei acho que 5 meses para a prova. Eu cheguei... Achei meu técnico, que é meu técnico até hoje, o Homero, lá de Curitiba, e ele deu risada da minha cara quando eu cheguei, né? Falei assim, Homero, queria fazer um Ironman. Disse para ele que eu já corria, que eu já nadava, que eu já pedalava, eu não tinha nem bicicleta ainda. Minha bicicleta pro triatlon chegou 1 mês antes da prova. Então foi um desafio que eu me coloquei, cheguei lá, e inclusive essa prova foi lá no Beto Carreiro, em Santa Catarina. Então a gente largava e chegava bem na entrada do Beto Carreiro. E foi um desafio enorme, assim, acho que eu nem tinha noção do tamanho ou quanto que exigia aquela prova, né? E aí o bichinho do triatlon me picou ali e eu nunca mais parei. O que você sente que você ganhou ao concluir essa primeira prova? O que trouxe para você isso, Edu? Inúmeros aprendizados. Claro, ao longo desses 11 meio Ironmans, dos Ironmans Full que eu fiz, né, os 2 de Florianópolis e maratonas, meia maratonas, a gente vai aprendendo a cada competição que a gente faz. Mas do primeiro em si, eu lembro que o processo em si não foi tão bem feito, né? Tanto de preparação, porque foi muito curto, quanto o processo durante a prova. Era a minha primeira vez e eu pouco me preparei de fato para aquilo, né? E aí a gente vai aprendendo, poxa, eu poderia ter preparado melhor meus equipamentos, minha alimentação, qual é a dosagem de energia que eu ia colocar em cada etapa da prova, né? Se eu nadei muito mais forte, tive câimbras durante a prova, então depois você vai aprendendo como dosar isso. Ou seja, a importância do processo. Do processo do planejamento. O planejamento para depois, durante o processo, você conseguir aplicar de uma maneira mais efetiva. E aí, bom, terminou ao primeiro, você estava lá mudando, já estava na multinacional, e aí como é que foi? Voltamos para a parte empresarial aí. Isso. Aí foi, né, uma loucura aquilo que a gente abraçou, né, na empresa, foi de muito sucesso também, a gente entregou coisas muito legais lá dentro, tanto que depois eu me tornei um consultor deles, porque
teve toda essa virada da empresa, troca de sistema, etc. E a gente precisava de alinhamento de processos, mais uma vez, dentro da empresa nesse caso, né? Vejo o processo aparecendo mais uma vez, não só no triatlo, mas dentro da empresa também. E aí eu fiquei como uma pessoa que era responsável por encontrar esses gaps entre os departamentos e de processos e começar a conectar e fazer com que tudo rodasse de uma maneira mais fluida. Então foram 5 anos dentro dessa multinacional, até o momento que eu estava já com 30 anos. Velho, né, Edu? Você estava velho, né? Exato. E 30 anos, querendo ou não, acho que é um marco para a maioria das pessoas. Bom, cheguei numa fase adulta, né? Tá ali em desenvolvimento e chega nos 30. E aí eu decidi que ali não seria o caminho que eu gostaria de seguir para o resto da minha vida também, né? Assim como foi na época do laboratório. Aí encerrei meu contrato com eles, tive um tempo morando fora do país, né? Para treinar, inclusive, para um Ironman, melhorar uma língua que eu já vinha estudando, que era o francês, e fui então, levei a bike e fui morar na Suíça nessa época. Foi incrível o tempo que eu passei lá, mas já pensando em quando voltasse... Quanto tempo você ficou lá, Edu? Eu fiquei 6 meses de 2017, os primeiros lá. E a ideia já era, se eu voltasse, que a probabilidade era grande do retorno, passar a empreender. Então eu fui criando mais uma vez, o repertório, que a gente vai ser bastante repetitivo com essa palavrinha aí, para em algum momento eu poder exercer tudo aquilo que eu aprendi, tanto na área bioquímica, né, processos, alinhamentos e até depois na multinacional, e poder ter meu próprio negócio. Edu, quando você voltou para o Brasil e quando você foi empreender ou fazer suas consultorias, ou enfim, a sua vida atual, você em algum momento parou para desenhar isso? Como você é um cara que planeja bastante, né? Mas você fez esse planejamento, olha, 2 anos eu estou aqui, 3 anos, você exercitou isso ou não? Depois da multinacional, sim. Quando eu estava para sair da multinacional, eu já tinha essa consciência de que sem um planejamento eu não conseguiria fazer com que as coisas acontecessem intencionalmente para o lado que eu gostaria. Senão, a hora que bate o vento, você vai para onde o vento vai, né? Então, nos primeiros anos de carreira, as coisas foram acontecendo, muito pelo networking que a gente conversou e também, de certa maneira, eu estar preparado para as oportunidades que aconteciam. Né? Não adianta a oportunidade aparecer e você não e também não adianta você ser aquela pessoa que não abraça, que não pega, né? Porque também a oportunidade vai passar na tua frente, você nem vai olhar para ela, né? Exatamente. Lá no Sul a gente fala do cavalo encilhado, né? Então se o cavalo está encilhado passando, você tem que montar e ir, senão quando vai passar de novo. Mas quando você voltou para o Brasil, você voltou disposto a empreender, não sei se você teve uma franquia, né? Como é que isso surgiu para você? Já estava programado. Antes de eu sair do Brasil, eu já tinha conversado com os sócios, já tinha deixado organizado e o papo foi justamente esse. Olha, eu voltando, a gente tira do papel. Se eu não voltar, depois vocês veem aí se vocês vão tocar o negócio ou não. Então já tinha deixado as coisas meio engatilhadas. Então, a hora que eu voltei, sentamos, né, já tinha um plano de negócio feito, cenários, tudo desenhado. E aí sim a gente foi e fez a coisa acontecer. Então, na verdade, quando você foi, o seu empreendimento já estava acertado? Já tinha o planejamento dele. Tá. Né? Mas você já sabia que ia ser uma franquia? Isso já tinha se decidido? Já tinha tido. E como é que foi a tua experiência com esse empreendimento? Foi, de novo, um aprendizado enorme. Você pegou a pandemia, né, Edu? Exato. Pré-pandemia foi maravilhoso. A gente conseguiu fazer uma coisa incrível, né, no processo. A gente foi top 10 Brasil dessa franquia. E aí, claro, como todos passaram pelas dificuldades durante o período ali de pandemia, as coisas ficaram um pouco mais difíceis, mudou um pouquinho o perfil de cliente que a gente tinha e culminou com esse ano, inclusive, a gente encerrando a operação desse negócio em si. Mas foram 7 anos de negócio, no qual a gente teve muito sucesso e eu entendo assim que são ciclos, né? Então, o que você aprendeu com essa passagem pelo empreendedorismo aqui no Brasil? Bom, aquela máxima de que às vezes você está no Brasil, está jogando futebol e no dia seguinte vem o árbitro e muda para basquete, é uma realidade, né? Então essa inconsistência de regras, né? Essa volatilidade de processos, Brasil mesmo, burocráticos ou leis ou impostos, enfim, isso faz com que o empreendedor tem que ser realmente raçudo e a fim de fazer as coisas acontecer, porque senão, se não tiver estômago, não faz, né? Mas a gente aprende muito, principalmente em lidar com cada perfil de paciente ou de cliente, né? No caso que a gente tinha lá, relacionamento com fornecedores,
O próprio networking, muito importante, né? Gestão de funcionário, né? Gestão de pessoas, fundamental, né? A gente, o tempo inteiro lidando com pessoas quanto clientes e várias pessoas, né? A gente chegou a ter quase 20 pessoas ali dentro da nossa clínica. Então foi um aprendizado muito grande durante esse processo aí. Edu, se você pudesse falar agora para algum empreendedor, alguém que quer empreender, que está nos assistindo, qual você acha que deve ser a habilidade ou as principais habilidades que essa pessoa tem que ter? Se ele for um domador de rinocerontes, com certeza tem que ser aquilo dali, né? Não tem como fugir das habilidades do domador, né? Gente, para quem não sabe, né, meu livro, Domador de Rinocerontes, e o Edu, nós vamos para a segunda etapa jogar o Dômito, e o Edu é meu sócio no jogo. Então ele sabe, conhece às vezes até mais do que eu a relação com o jogo. Mas Sim. E aí, Edu? Sem dúvida, você tem que ter a capacidade de se adaptar, né? O que a gente estava falando das mudanças de rota, do que o próprio negócio exige. Então essa é uma das, talvez, a super habilidade do domador, né? Do empresário. Você tem que estar disposto e com agilidade, que é uma outra característica do domador, de fazer essas adaptações durante a rota. É necessário você não se abraçar à tua ideia, né? Não se apegar àquilo, porque mudanças de rota são naturais, necessárias e vitais para o negócio. Hoje, Edu, com esse mundo digital, né? Com essa nova empreitada que você está vivendo, você acredita que vale mais a pena você ter um negócio físico ou você ter um negócio, vamos dizer assim, na internet? Boa pergunta. Eu acredito que tem espaço para todos os negócios possíveis, né? Muito se fala hoje de inteligência artificial, né, ou tudo digitalizado. Nós mesmos hoje, né, na empresa que eu tenho sociedade hoje na Cuba Experience, nós temos soluções digitais como temos soluções presenciais. Então, você sempre vai ter um público que vai estar mais conectado ou pensando em possibilidade de escalar o negócio. É muito mais fácil você estar na internet, né? Você está digitalmente presente. Mas o one-on-one, pessoas, o olhar no olho, é muito difícil e eu acredito realmente que nunca vai ser substituído, né? Você ter o contato pessoa com pessoa é sempre mais rico do que você ter algo digital. Nessa sua experiência toda, hoje, a despeito de você estar num negócio que é misto, vamos dizer assim, de você ter feito várias coisas e fazer várias coisas, se você fosse começar um negócio do zero hoje, o que você olharia primeiro? Bom, primeiro tem que estar conectado com aquilo que faz sentido pra gente, né? Tem que ter essa conexão com aquilo que você é. Não adianta você fazer alguma coisa zero conexão contigo, né? Claro que por momentos da vida ou etapas da vida você vai ter que criar caixa. E aí tudo bem, vai, arregaça a manga, vai e cria caixa. Agora, se você está montando de fato um negócio planejado, você fez um estudo para isso, está organizando tua vida para ter um negócio, essa conexão é fundamental, porque senão em algum momento vai aparecer essa dissonância entre aquilo que você está fazendo com aquilo que você é, né? Okay. E fora isso, realmente pensar em negócio, como a geração de caixa, né? Como a maioria lucratividade mesmo. A maioria dos grandes empreendedores fala, o caixa é rei, né? Então, se você não conseguir gerar caixa de uma maneira sustentável, e que também aprendi muito ao longo desse tempo todo de empreendendo, a coisa não vai funcionar, né? Vai criar um castelo de cartas que ele vai cair em algum momento. E como é que você lida com essa coisa do castelo cair, Edu? Como é que você fica com isso? Bom, as frustrações são normais, né? Os fracassos são normais. E aí vai como a gente olha para essas situações, né? Por exemplo, estou encerrando uma operação de 7 anos do negócio que eu tive. Eu poderia olhar como simplesmente um negócio que não deu certo. Mas deu muito certo. Durou 7 anos. Durou 7 anos e ainda assim aprendi muita coisa ao longo dele. Nesse momento ele não é mais rentável da maneira que eu achava que deveria ser. Então aí também está um ponto de maturidade de olhar para ele e falar assim, bom, a partir de agora você não faz mais sentido para mim, vamos alocar energia e recursos em um negócio que faz sentido para mim. Legal, agora eu quero pegar uma dessas medalhas aqui, gente, eu sou fascinada com Florianópolis, então é lógico que eu vou pegar, ó, 2017, a medalhazinha dele do Ironman. 2017 mesmo? 2017, Edu. O que você conta dessa prova? Bom, 2017, essa prova aqui eu tinha recém voltado da Suíça, do tempo que eu morei lá. Por isso que eu peguei, eu lembrei disso, exatamente. E foi um período muito interessante da minha vida, porque os meus treinamentos foram em sua maioria lá, né, morando fora. E assim que voltei... Vira um pouquinho dela para a câmera lá, Edu.
Gente, é muito bonita a medalha. E o evento também é maravilhoso, né? Quem tiver a oportunidade de repente assistir, porque hoje em dia tem transmissão online pelo YouTube ou até mesmo visitar Florianópolis durante a prova é algo muito bacana de ver. Claro que eu puxo a sardinha para o meu lado porque eu acho emocionante. Toda vez que eu vejo uma largada de um Ironman eu me emociono. Porque você vê sempre com o sol nascendo, então as pessoas estão saindo para entrar na água, parece um cardume de peixe, né? Saindo todos juntos. E aí agora com os drones, tudo, filmam lá de cima, fica uma imagem assim maravilhosa. Fora todas as histórias que acontecem durante o Ironman, né? Uma prova que tem o limite de duração de 17 horas e que tanto tem uma coisa fascinante desse esporte também. Você compete junto com os profissionais, então as pessoas do mundo inteiro, grandes nomes, né? Hoje em dia quem está mais no topo são os alemães. Você está correndo ou nadando, claro que você não acompanha ao mesmo tempo que eles, mas passa por você os profissionais ali, os teus ídolos do esporte. E aí tem aquelas pessoas que vão para performance e tem as pessoas que vão de superação, né? Ou que aconteceu alguma coisa na vida dela, que ela passou por algum desafio grande ou uma doença, ou você vê muitas histórias de vida mesmo. Estou correndo porque, sei lá, meu pai ou minha mãe faleceu e essa corrida eu vou dedicar a ele, né? Ou essa pessoa que deixou. Então é muito bacana, por mais ser uma prova individual que depende de você ali, a gente tem uma troca durante a prova muito bonita durante Você comentou, né, que hoje você tem uma equipe por trás. O que precisa para entrar nesse tipo de esporte, Edu? Bom, primeiro você de fato tem que querer, né? Para além do esporte, isso aqui me eleva para outros níveis de vida, né? Quando você fala em performance, se você não está alinhando tua parte profissional, espiritual e física, esqueça que você não está em alta performance. Então você tem que buscar isso em alguma maneira. E o triatlon, no meu caso, me traz isso, né? A gente pegar e conseguir colocar essa performance no âmbito físico, né? E mental. Então, primeiro é querer de fato fazer isso acontecer. E segundo é procurar equipes ou assessorias que possam te dar um suporte nisso, né? Não precisa ser nada caro, não precisa investir em equipamentos caros, principalmente no início, apesar de que sim, é um esporte caro. A bicicleta eu acho que é bem carinha, né, Edu? É cara. Mas a gente fica com essa visão que tem que ser sempre algo de ponta e não precisa, né? No início você pode sim ter equipamentos que não são tão caros. A competição é com você mesmo, né? Tem tipos de atleta. Mas eu acredito que a competição mais bonita é contra você mesmo. Para todo dia você tá aquele 1% a mais. Você está no 13º, vai para o 14º. Qual é a competição que você faz com você? Qual é o intuito de você estar fazendo essa prova o tempo todo? Por que repetir? É uma coisa que mexe comigo. Também acho que vai muito do atleta ou vai muito do perfil da pessoa, mas eu entendi que isso me mantém em alto nível, né? Já conversei com várias pessoas que falam assim, poxa, eu gostaria muito de fazer, mas quero fazer e não quero mais fazer. Depois. Como se fosse realmente alcancei e fiz. Isso. Mas eu entendi que isso me leva de fato para um nível superior, né? Para um nível de alta performance, como eu vinha dizendo para você. E aí eu falo de não deixar eu entrar numa zona de conforto, de eu sempre estar me comparando com quanto eu estava na última prova, ou eu senti que em algum momento da minha vida percalços aconteceram e me fizeram descer daquele patamar de performance, e se eu colocar esse objetivo novamente, automaticamente eu vou voltar para aquele patamar mais acima. Você fala muito de foco, né? Você faz palestras sobre foco. Aonde que você coloca o foco no esporte? Deixa eu tentar explicar um pouco mais a minha pergunta. Você treina todo dia, fala um pouquinho da tua rotina, mas assim, aonde que entra o foco nisso? Sim. Bom, primeira definição de foco que a gente sempre faz e nos treinamentos que a gente dá é que o quê? Foco é saber dizer não, né? Então, para cada sim que você dá, você está dando não para inúmeras outras coisas. Então, se de fato você está comprometido com aquilo dali e fala, bom, eu vou acordar 5 horas da manhã, porque 5h30 eu tenho um treino, porque às 8 da manhã eu já tenho que estar numa reunião, é porque eu estou dizendo não para uma série de outras coisas. Eu estou dizendo não lá da noite anterior para dormir mais tarde, ou para ficar vendo uma série, ou para estar tomando alguma coisa, para alcançar aquele objetivo que eu queria. Então, quando a gente coloca de fato o foco para funcionar, a gente engata com a motivação que a gente tem, né? O motivo para a ação, né? A gente não distorcer a história da motivação. Perfeito. Não estou motivado, não é etc. inspiracional, né? Exato. Por que eu quero aquilo dali, né? O motivo para eu agir daquela maneira. E aí, a hora que eu passo a fazer
aquele processo, aquele hábito de uma maneira constante e entendo que aquilo lá tem um motivo forte para se acontecer, daí a gente vê aquela mágica da disciplina acontecer, né? E a disciplina nada mais é do que a motivação sendo repetida diariamente. Muito legal. Pessoal, a gente vai continuar essa conversa, eu quero falar mais sobre essa prova, mas chegamos no momento do nosso intervalo. A gente volta já já. Tenha acesso ao melhor da programação da Rede Vivax na palma da sua mão. Basta você ir na sua loja virtual, pode ser Android ou iOS, não importa, e baixar esse dispositivo, esse aplicativo que você tem toda a programação para você, para sua família, e não só o meu programa, tá, gente, revisitando, mas eu gostaria que você também assistisse, como toda a programação, os desenhos, o Cine Retrô, tem tanta coisa bacana na palma da sua mão. Rede Vivax, a TV que cabe no seu bolso. Olá, tudo bem? Aqui é o Flávio Júnior do programa Bem Melhor. Tem um convite muito especial para você. Todas as quintas-feiras, às 8h30 da noite, Bem Melhor com Flávio Júnior. O seu programa de viagens, gastronomia e bem-estar, agora aqui na telinha da Vivax TV. As melhores receitas do Brasil e do mundo, aqui no programa Bem Melhor. Então temos um encontro marcado, todas as quintas, às 8h30 da noite, na Vivax TV. Eu espero por você. Oi pessoal, chefe Cássio Prados, fico muito feliz pelo primeiro programa, comentários, o pessoal gostou e claro, começa a nova fase, que é a fase da competição. Ranking do Sabor, são 4 chefes extremamente especializados que vão competir entre eles, fazendo um único prato e claro, sempre com os jurados, convidados especiais e, claro, o oferecimento maior, que é da Marucci Molhos. Não perca, quarta-feira, às 14 horas, Sabor em Foco. Programa incrível que já vai revolucionar a gastronomia no Brasil. Rede Vivax, a TV que mais cresce no Brasil. Beijão! Olá, telespectadores da Vivax TV. É com muita alegria e entusiasmo que eu anuncio para vocês um novo programa da casa, Backstage com Edras Graff. Todos os sábados, às 22 horas. O melhor do universo do entretenimento, os bastidores de tudo que acontece aqui em São Paulo, você confere comigo aqui na Vivax TV. Estamos de volta com o programa Domitor, aqui pela Rede Vivax de TV. Nós estamos com o Eduardo Soleil e se você não assistiu o primeiro bloco, você nem imagina o que você perdeu. Até medalha aqui, ó, do Ironman eu já ganhei. Então, o Edu fez 13, tem 13 na conta dele e depois a gente vai continuar o bate-papo sobre o Ironman aqui enquanto a gente joga. Uma coisa que eu queria contar para vocês, o Eduardo é meu sócio nesse jogo. A gente que estruturou tudo isso aqui a partir do meu livro. Então, é uma honra estar jogando com você nessa empreitada que nós fizemos aqui. Então, assim, gente, ele conhece mais o jogo do que eu até. Então, hoje nós vamos ter um jogo bem... Pena que a gente não está pontuando, né, Edu? Sim, mas vai ser bom. Edu, me conta aqui, você está com qual aí? Eu tô com o de Punta del Leste. Punta del Leste, aqui está de Cascais, Portugal. Aí você aproveita e conhece os lugares, né? Sim, une o útil ao agradável. Legal. 3, 5, 6, 7 cartas para você. 3, 6, 7 para mim. Edu, enquanto a gente vai começando a jogar, a gente estava falando da sua performance, do que te faz entrar em cada Ironman, né, em cada ano. E a gente parou você falando sobre o foco. Eu queria retomar essa resposta, porque eu acho extremamente... Para mim é muito curioso você querer fazer todo ano.
Porque eu acho que é um desgaste incrível. É assim, eu na minha falta de disciplina, eu não conseguiria treinar todos os dias igual você treina. O que você faz? Como é que é seu treino diário? Bom, todos os dias, absolutamente, eu treino... Uma hora e meia? Uma hora e meia, final de semana um pouco mais, porque daí a gente tem um pouquinho mais de tempo para se doar para o esporte. Mas é mais ter a questão da constância na nossa vida, né? Isso também modula para as outras áreas da minha vida, né? A consistência, você ser consistente em algo. E com certeza com outros convidados que você já teve aqui, e quando a gente vai falar sobre atingimento de resultados ou objetivos que a gente quer, se a consistência não está presente, muito difícil da gente conseguir aquilo que a gente quer. Então eu uso justamente o triatlon para modular o restante da minha vida, né? Se eu quero ser consistente nos negócios, se eu quero ser consistente nos meus relacionamentos, se eu quero ser consistente em qualquer área da minha vida, eu tenho que ter um modelo que funcione e que eu consiga transportar isso para as outras situações. E se eu não consigo ser consistente ou vencer a minha preguiça do dia a dia, quem garante que eu vou ser consistente para os meus negócios, né? Bateu feio aqui agora, gente, eu não vou nem continuar. Vamos jogar, vamos jogar. Você quer ser funcionário ou você quer ser empresário? Eu vou de funcionário. Tá bom, então pode começar. Vamos lá. Vamos tirar nosso objetivo, né? Sim. Tá aí, o objetivo individual de cada um, vamos ver. O meu é conquista, famílias e amigos, conquista. O meu também. Opa, então a ideia não é a competição, mas nós temos que buscar a mesma coisa. E o coletivo, deixa eu tirar aqui, que é o objetivo do jogo, que quem nos acompanha sabe que faz parte você não só atingir o nosso objetivo individual, mas também o do jogo, é conquista. Então hoje tá bom. Estamos conquistando tudo, vamos conquistar o mundo. Hoje tá tudo certo. Ótimo. Então, você já jogou? Pode Já andar joguei. aí. Então, tirei 9. Vou aqui. Você tá no qual? Crescimento? No 2? primeiro, funcionário 1. Tá no funcionário 1? Acho que não, hein? Caí no 1 aqui. Tá começando. Então, vamos lá. O sedentarismo está prejudicando seu desempenho profissional e você tem preguiça nos programas com família e amigos. Justamente o que a gente estava falando agora. Sedentarismo é uma piada, né? Mas tudo bem. E aí, qual a habilidade você vai usar, Edu? Bom, eu quero ter foco para fazer isso aí acontecer. É o que a gente justamente estava falando agora há pouco. Vou usar a minha carta de hiperfoco. Legal. Essa parece que foi encomendada, né? O que a gente conversou antes. Não foi combinado. Então, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu já tô ali, não é 2. Tá aí do seu lado, por favor. Tô como empresária. E todas as metas alcançadas. Os rendimentos e vendas do último trimestre superaram as expectativas e você está decidindo se investirá em uma pós-graduação ou se aplicará o excedente no fundo de emergências da empresa. Também a gente comentou sobre isso, a questão do caixa, né? Nesse momento, no mundo de hoje, eu não investiria jamais numa pós-graduação, deixar isso claro. Eu acho que, isso é uma opinião minha, eu acho que hoje em dia não funciona mais. Eu acho que a gente tem inúmeros cursos e inúmeras possibilidades de aprendizado em tempos curtos, e enfim. Então, com certeza seria fundo de emergências da empresa. Que tipo de habilidade que eu tenho que ser? Eu acho que eu preciso um pouco de foco também, porque eu quero focar em fazer a minha empresa ser saudável. Então, vamos ver o que eu vou usar. Eu tenho aqui foco e agilidade na decisão. Eu tô com poucas cartas aqui em relação... Eu tenho muito super ágil. Então, aqui vai uma coisa, estratégia do jogo. Como eu tenho 3 cartas super ágil, eu vou usar uma super ágil, tá? Que me dá 8 de foco e me dá agilidade na decisão. Então, importante, afinal você tem que tomar uma decisão ali. Urgente, né? Então, vamos lá. 6. 2. Tá crescendo na empresa, hein, Edu? Seus chefes decidem abrir uma unidade da empresa em outro país. Você foi convidado para trabalhar nela. Se aceitar, toda a família terá que se mudar em breve. Interessante, né, gente? Como é que o Edu comentou sobre repertórios. Então, enquanto ele escolhe a carta, vamos relembrar o que ele falou. Ele já morou fora do país. Então, o quanto que é importante a gente ter experiências diferentes para que a gente possa
tomar melhores decisões, né? Exatamente. Escolheu? E dentro disso eu vou usar a minha carta de adaptabilidade, que é nomeada aqui como Total Flex, né? Ela fala muito de você ser adaptável às situações, ou seja, eu vou aceitando uma situação dessa, eu vou ter que me adaptar a uma nova realidade e trazer junto a minha família, né? Então, E convencê-la também, né? exatamente. Nós esquecemos, Edu, de tirar o que está acontecendo no mundo. Olha, Aí, ó, tá do verdade, seu ladinho tá aí. aqui. O resultado dos níveis de todos os jogadores diminui 1 ponto. Revolução tecnológica. Bom, tem tudo a ver com o que a gente estava falando, né? Vamos lá para onde eu vou? 8. Vou crescer, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Minha empresa cresceu. 3. Estou aqui no 3. Estou na fase de maturidade. Seus funcionários estão desempenhando bem as operações do dia a dia. Porém, as conversas nos corredores apontam uma crescente insatisfação pela ausência de um plano de carreira. Grave, né? Grave, porque se eu tô com um funcionário, é a tal da rádio peão, né? Se eu tô com um funcionário insatisfeito, eu posso perder talentos, né? E eu posso perder bastante coisa. Então eu preciso de ser rápido, aqui eu preciso de uma agilidade na decisão e na execução de alguma coisa, e preciso de uma criatividade também para poder implementar isso. Então, eu tenho aqui a super ágil de novo, das cartas que eu tenho, lembrando que é um jogo, então eu jogo com aquilo que eu tenho. Mas aqui eu tenho, olha, agilidade na decisão 9, eu tenho criatividade 6 e foco 8. Então vai ser de super ágil que eu vou nessa aqui. Bom. Então vamos lá. Tira o mundo primeiro. Vamos lá. Condições normais. Opa, graças a Deus, não piorou nada por aqui. 2. Andou pouco, hein, Edu? Vou para 3. Aqui, né? Aham. Você já se sente capaz de assumir muitas tarefas na empresa em que trabalha, além das que você de fato executa, mas seu chefe ainda centraliza o desempenho das tarefas. Bom, isso é importante, né, no relacionamento dentro da empresa, você cada vez mais apresentar aquilo que você pode assumir, né? E você teve duas experiências, né, Edu, importantes. Uma como funcionário e também gestor de pessoas na multinacional, ou seja, dentro de uma estrutura, e depois como empresário. O que você aprendeu mais disso daí em relação a esse tema? Como funcionário, eu tenho que sinalizar para o meu gestor que eu sou capaz disso, né? E me colocar dentro de uma posição de que ele também entenda que eu sou confiável para isso, né? Mostrar de fato com resultado. E quando eu estou na posição de empreendedor ou de líder, né? Até mesmo dentro de uma empresa, mas liderando pessoas, o papel desse líder é desenvolver justamente essas pessoas, né? É de enxergar também, né? Capacitar ou encorajar, inclusive, para que elas consigam assumir cada vez mais essas funções. Ter uma cultura bem desenvolvida, né? Ter muito claro durante o teu time ali e agir de acordo com essa cultura. Eu acho que faz toda a diferença. Legal. E vamos de quê? 3, né? Daí então eu tenho que escolher o que eu vou usar aqui. Isto. Eu vou de foco para mostrar para ele que realmente eu consigo fazer as coisas acontecerem. Legal. Vamos lá. Tô com 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou continuar por aqui que eu acho que eu preciso de investir um pouquinho mais na empresa. Olha, você é sócio administrador. Os resultados da sua gestão estão melhores do que o planejado. Mas um sócio reclamou abertamente da sua falta de transparência. Você desconfia que ele está interessado em assumir a administração da empresa. Isso aqui já caiu para mim em outro programa. E eu vou repetir a minha fala porque eu comentei o seguinte, que eu acho que é muito importante, né? Como a gente sempre conversa sobre isso. A transparência tem que ser total. Então, se você desconfia do seu sócio, o seu sócio não é capaz de chegar para você e falar assim, olha, não está dando certo você administrando, ou eu quero ter a experiência, alguma coisa já está errada, né? Sim. Então, eu já acho que aqui já precisa ter uma visão panorâmica para entender como abordar isso e como resolver isso. Porque, para mim, o maior problema aqui é da confiança entre os sócios. E serve para tudo, né? Não só para a sociedade. Perfeito. Eu estou aqui com visão panorâmica, eu tenho, né? Onde eu tenho um distanciamento 9, adaptabilidade 9. Então, eu acho que essa aqui é a carta ideal. E caiu para a gente mudanças regulatórias que aumentam a competitividade da sua empresa. Aí, mais um motivo para eu estar alinhando com ela bem saudável. Exato. Edu, você... Ou tirar o mundo, né? Ah, você já tirou. Estou aqui viajando. Aqui eu queria te perguntar uma coisa, Edu, enquanto você joga. A gente está vendo aqui do Uruguai, você está aí com Cascais. De onde que é essa aqui? Essa de Santa Catarina. Ah, essa foi o seu primeiro. Olha só.
2011. Essa aqui tem valor, hein? Tem bastante. Puxa. Eu queria te perguntar uma coisa. Qual que é a diferença quando você vai para outros países, assim? Clima? Você chega um pouco antes? Como é que funciona isso? Faz parte de todo o planejamento também, né? Cada prova tem o seu relevo, as suas particularidades, o clima influencia muito. Por exemplo, acostumado a fazer as provas aqui no Sul, ou Florianópolis, que é a mais famosa aqui no Brasil, eu já fiz em Fortaleza. Um calor terrível. Totalmente outro clima, né? Outra temperatura, muito mais vento. Provas fora do país normalmente têm relevos diferentes, então, principalmente no ciclismo, a gente sobe montanha, desce montanha, coisas que a gente não está acostumado aqui. Então, isso a gente tem que levar em consideração durante a preparação, inclusive. Edu, uma coisa que eu quero te perguntar, e para quem está nos assistindo, é caro participar de um esporte desse? É caro. Para as provas são todas dolarizadas, né? Inclusive as que são feitas aqui no Brasil. Então, gasta-se bastante quando você vai... Porque na conta você não faz só a inscrição, né? A inscrição já é cara. Hospedagem, o equipamento que você leva em bicicleta, né? Então é caro. Por isso que quando a gente estava falando sobre isso, eu falei, você não precisa investir em coisas muito caras no início e também não precisa ir direto para um Ironman. Existem inúmeras outras provas de triatlon que não são da marca Ironman e que você pode ir iniciando. O próprio Ironman agora, até em posicionamento de marca, tem provas menores, que eles chamam 3-day series. E aí você consegue fazer provas menores, mais baratas, mais próximas, mais pulverizado no país. E você consegue ter contato com esse esporte de maneira mais fácil. Na faixa em que você está, se você não se incomodar de abrir, evidentemente, qual é o seu gasto para fazer uma prova? Porque eu penso assim, você tem nutricionista, você tem técnico, você deve ter mais, sei lá, algum preparador físico específico, não sei, né? Como é que funciona isso? Você já dimensionou isso? Sim. Em média, uma prova, a hora que você coloca tudo que você se organizou para fazer uma prova, vai em torno de uns 20 mil reais. Né? E aí, claro, quem consegue ter mais caixa faz várias durante o ano, ou faz assim como eu, de se programar para fazer uma ou duas no ano. Né? E a bicicleta, Edu? Eu sou curiosa com a bicicleta. A bicicleta você pode comprar até desde uma bike de 5, 10 mil reais e tem bicicleta de 200 mil reais. Cara. É algo assim que ultrapassou uma barreira quase que da sanidade, né? Fala assim, poxa, a bicicleta vai pedalar sozinha. Mas não, é que realmente quando a gente chega num nível de alta performance no esporte, cada detalhezinho, né? Cada saving, né? Cada recurso que faz para salvar um watt, né? A gente mede muita potência em watts. Se você salva ali 15 watts, já pode fazer uma diferença ao longo da prova. Então, tecnologia atrás de tecnologia, eles colocam quase como uma em túnel de vento, material lançado novo, então que realmente rompeu uma barreira mais caro que muita moto, muito caro. É isso, viu, gente? Então, querem esse mundo, além de vocês terem no Edu Soleil, depois a gente vai colocar o Instagram dele, eu acredito que ele está aberto aí a quem quiser perguntar. Claro, fiquem à vontade. Saibam do que vem por né? Além de uma alimentação rigorosa. Jogou? Joguei, mas não andei. Então... 9, isso. 9. 3, 4, 7, 8. 9. Opa, foi pro Evoluiu? F4. Aqui, ó. Ouvido, hein? Sua vida é desafiada por graves questões de saúde. Um amigo avalia que você tem um burnout e sugere, talvez seja para tirar um ano sabático. Opa, e aí? É importante, né, cuidarmos aí da nossa saúde mental, não só a saúde física. E eu tenho uma carta aqui de visão panorâmica, que justamente traz o distanciamento como sendo uma das principais habilidades, né? Adaptabilidade e distanciamento. Eu vou usar essa porque realmente em alguns momentos a gente tem que dar aquela parada e ver assim, bom, o que eu estou fazendo? Né? E outra coisa, né, Edu? Se alguém já olhou para você, já enxergou que você está... Parece que você está no burnout, com certeza está. Então usem isso, viu, gente? Os amigos, escutem as pessoas, porque elas enxergam coisa que a gente não está enxergando, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu evoluí na minha empresa, quase na transição dessa empresa. Um amigo lhe convidou para assumir um cargo multinacional em que ele atua como CEO. Ótimo salário, mas para fechar sua empresa. Uau. Difícil. Decisão difícil. Assim,
eu acho que aqui entram várias coisas, né? Tem a minha opinião pessoal, mas aqui para a gente discutir entra em que momento você está com a sua empresa, né? Qual é a situação Momento de dela, vida, exato. se ela realmente está te dando aquilo que você gostaria, enfim, faz toda a diferença. Ok, saudável e crescendo, né? Essa é a primeira coisa que a gente tem que olhar. E também. Com né? certeza, com certeza. De novo, um afastamento grande. A gente precisa de muita habilidade aqui para você entender e analisar os sinais que podem vir disso, porque isso é confiança. É um cargo que você tem que demonstrar resultado, né? Cargo uma vez que você pessoas contigo, mas você totalmente está sozinho. solitário. Exato. E uma vez que você chegou lá, o teu nível sobe demais até para você ter outras oportunidades. Então é um funil muito fechado, de ponta muito fechada. Então tem que se pensar bastante nisso daqui. Deixa eu ver qual é a maior carta que eu tenho agora. Eu já perdi a visão panorâmica, eu já usei, então eu tenho perseverante, que me dá 8 de distanciamento e me dá 9 de foco. Ótimo. Eu vou usar o foco aqui para focar e pensar vou tomar, né? Mais para Opa, nós estamos dando 4. 1, 2, 3, 4. Fui para Opa, não. F5. Isso. E? Você não sabe mais com a sua carreira e gostaria de mudar radicalmente. É hora de começar uma nova profissão, mas qual? Né? Passei algumas vezes por isso durante a minha Então agora trajetória. você vai dar uma aula antes de você escolher qual vai ser a carta. Eu quero que você... Agora a gente chegou naquela parte onde a gente está falando dos sentimentos, do que passou, o que fez você trocar. Onde você acha que está assim, chegou a hora. Como é que é isso para você, Edu? Muito que a gente vai somando as experiências da vida e isso vai fazendo com que ao longo da vida, né? É muito difícil a gente ser uma pessoa que a gente foi há 7 anos atrás ou há 10. Isso pelo menos eu levo para minha vida. Bastante mutação, espero que para melhorar o objetivo. E isso faz com que os meios mudem as minhas de profissionais ou até pessoais em algum eu não vou negociar com os meus valores. Né? Esse direcionamento acontece durante o processo, né? Esse recalque. Então isso aconteceu, né, algumas vezes na minha vida e como a gente conversou no primeiro bloco sobre estar preparado e disposto, aberto a essas coisas acontecerem. Porque naturalmente enquanto você está trabalhando, se mantendo preparado, as possibilidades, conectado, as coisas vão aparecer para você. E não é um mar de flores e rosas, sempre tem um período de estresse durante esse processo, mas é justamente esse período de estresse que te faz ir para o próximo nível. E eu falo sempre, a gente tem sempre um vale antes do pico, né? Exatamente. Porque você está aqui, você escolhe mudar, você vai lá para baixo, você tem que se dar o tempo para empreender esse pico, subir nesse pico de novo, né? Exatamente. E até se a gente fizer uma análise de história mesmo, né? De civilizações, de grandes gestores, ou de reis, ou grandes nomes que dominaram o mundo, os ciclos aconteceram, né? Então se a gente olhar a vida como um ciclo que sempre está se repetindo e que vai passar por um vale e depois vai voltar para o alto, né, para o pico, acho que a gente vive de uma maneira mais suave. Legal. Vamos lá. Eu tinha que usar minha carta ainda. Eu falei coisa... tem razão, usa aí. Eu vou de visão panorâmica. Opa. Vou dar uma olhada no geral e ver para que lado que eu quero ir. Beleza, o meu já deu 8 e agora eu esqueci o meu é esse aqui, né? Esse. Deu um branco aqui. Bom, eu vou continuar empresária, eu não quero ir para funcionário, então eu vou voltar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vendi aquela empresa e comprei outra. Vamos Boa. lá. Fui ser CEO, né? Não deu certo e aí voltei para a empresa. Sim. As condições de mercado estão mudando rapidamente devido às novas regulações e à entrada de novos players. As vendas e os lucros já começaram a diminuir. Agilidade, agilidade, agilidade para resolver alguma coisa. Eu não tenho nem que pensar. Então tá aqui super ágil. Eu preciso ter foco em resolver isso e muita agilidade para tomar uma decisão para
Super. Não morrer na praia, né? Importantíssimo. Então, vamos lá. Vamos ver o nosso mundo. Pandemia. Uau. Agilidade foi pro brejo. É isso. Conviver com as intempéries. Exatamente. Vamos lá. Eita, 11. Agora você pode ir e voltar a fazer. Eu vou empreender. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá começando a empresa, tá aí, ó. O sedentarismo, novamente, está prejudicando seu desempenho profissional e você tem preguiça de programas com amigos e família agora como empreendedor, né? Eu vou focar na minha saúde. Eu vou usar o hiperfoco para fazer com que eu mude esse cenário. 10 de foco aqui e agilidade na decisão 8. Edu, falando dessa coisa de quando você está vivendo uma situação dessa que você tem que focar por uma questão de saúde, ou por uma questão pessoal, vamos colocar uma questão pessoal no jogo. Relacionamento que não está dando certo, você precisa investir, a parte de saúde. Como é que você acha que uma pessoa que é dono de uma empresa, que precisa estar ali, enfim, como é que você acha que a pessoa deve agir numa situação dessa? Tem que estar muito claro o que está acontecendo, né? A definição do que está acontecendo. Se você não sabe, né, não consegue ter essa visão do que está acontecendo, você não consegue agir sobre ele. E seja isso, se o problema é na empresa, o seu problema é em casa, ou se o problema é na tua vida, né? E depois disso, muito bem definido, tomar as ações necessárias para que aquilo seja resolvido de alguma maneira, né? Falando assim é fácil, né? Mas qual você acha que deve ser o sentimento que a gente deve combater? E por que eu estou te perguntando isso? É muito comum a gente ter pessoas que precisam de alta performance na parte profissional, que não tem um trabalho, um CLT, ou seja, que a depender, ele pode até não produzir muito, mas o salário dele entra no final do mês. A gente sabe que a vida pessoal e a vida profissional estão absolutamente intrincadas. De experiência sua, o que você acha que é mais difícil? Resolver a vida pessoal ou resolver o trabalho? Onde você colocaria mais força aí? Acho que não tem uma resposta pronta para isso, né? A vida é dinâmica, vai ter momentos que você sim vai ter que colocar mais energia durante a tua vida profissional e aí faz muito a parte de você ter uma parceria de fato com o seu companheiro, né? Ou sua companheira, de falar assim, olha, esse é o momento que eu preciso focar na empresa e eu preciso da tua ajuda. E não, isso também não ser uma constante, você vai ter que compensar isso em algum momento, a hora que a coisa der uma estabilizada, você volta e dá atenção pro teu relacionamento ou para aquilo que também era além da tua empresa ou do teu trabalho. Eu acho que esse equilíbrio ao longo dos ciclos também é importante. Legal. Nós estamos chegando ao final, infelizmente. Nós vamos parar o jogo por aqui. Ótimo. E, Edu, além de eu te agradecer muito por estar aqui, é sempre um prazer a gente poder estar junto e conversar. Eu queria te pedir que você olhasse para sua câmera ali, a 3, e deixasse um recado, algo que você queira que as pessoas guardem desse bate-papo aqui hoje. Muito bom. Então, pessoal, obrigado por estar aqui com a gente até agora. Continue acompanhando a Andréia, né, aqui no programa e batendo a tecla para vocês de que respeitem o processo, né? Não deixem de valorizar cada etapa do processo, porque seja aquilo tudo que a gente conversou aqui para atingir uma linha de chegada do Ironman ou para alcançar um novo patamar dentro da empresa de vocês ou novas posições dentro da empresa que vocês estão, vai ter sim que passar por um processo. A gente esquecer um pouquinho daquele imediatismo que às vezes bate na nossa porta, mas que de fato a gente consiga recompensar o processo e valorizar esse um tijolinho por vez até chegar a ter uma base sólida. Obrigada, Edu. Bom, pessoal, nós ficamos por aqui. O programa Domitor aqui na Rede Vivax volta no próximo domingo e eu quero te pedir mais uma vez que você mande para nós os temas que você quer que a gente discuta aqui. Afinal de contas, esse programa foi feito para você. Até o próximo.